E aí galera, beleza? Eu sou o professor Carlos, esse é o canal Prof. Carlos Muchacho. Então vamos lá, hoje eu vou continuar falando de um assunto chamado crase. Eu fiz um primeiro vídeo falando sobre os casos que usa a crase, né, que se utiliza a crase. Se você não assistiu ainda, assiste aqui no card, tá em algum ponto aqui, para você ter acesso ao link, beleza? E esse vídeo de agora eu vou falar dos casos que não utilizam a crase de forma alguma, são proibidos a utilização da crase, e também vou falar sobre os casos que são facultativos, quer dizer, são opcionais, beleza? Então vamos lá. Então eu vou começar falando dos casos facultativos, tá? Vou falar de dois casos diferentes, na verdade regras. Quando que você tem a opção de utilizar ou não a crase? Vamos pensar uma coisa, com relação ao nome de mulheres, nomes femininos. Você fala assim, a Luísa é minha irmã, a Luísa é minha amiga. Beleza, você pode começar. Luísa é minha irmã, Luísa é minha amiga, a Luísa. Ok? Quer dizer que admite ou não a utilização do artigo. Quando você vai colocar isso numa oração ali, que tem ali o verbo, né? Por isso que é oração, vamos supor, se eu falar assim, referiu-se a Luísa. Tem crase ou não? Tá certo das duas formas. Por quê? Porque se já que a palavra Luísa admite ou não o artigo, aí é da sua escolha. Quando você fala referiu-se a Luísa, se você só utilizar a preposição que pede o verbo referir, quem se refere a, significa que essa preposição mais o artigo vai ter a crase. Agora, se você utilizar só a preposição e não utilizar o artigo junto, significa que você não coloca a crase. Então, nesse caso, é facultativo, opcional. Segundo caso de ser facultativo, é quando eu tenho relação de pronome possessivo, feminino. Vamos pensar assim, se eu falar da seguinte forma, vou à sua festa, tem crase ou não? Tanto faz, é facultativo. Por quê? No primeiro vídeo eu expliquei o seguinte, quem vai a algum lugar, festa é um substantivo feminino, admite o artigo, o a preposição mais o artigo se juntam, né, tem a junção, tem a crase. Mas se eu tenho um pronome possessivo feminino, tipo sua, nossa, tua, minha, o caso da crase é facultativo, é opcional também. Então eu posso falar, vou à sua festa com ou sem crase, beleza? Esses são os casos facultativos. Agora vamos para os casos proibidos, que você não pode utilizar crase de forma alguma. Primeiro caso de proibido, quando é antes de palavra masculina. Se eu falar assim, Judite andou a cavalo, tem crase? Não. Por quê? Porque cavalo é palavra masculina. Beleza? Vamos para o segundo caso que você não pode utilizar crase antes de verbo. Se eu falar assim, a partir de amanhã eu não falo mais com você, seu bobão. Tem crase? Não. Por quê? Porque a partir está vindo antes de verbo. Legal? Beleza? Outro caso, terceiro caso que não utiliza crase. Esse é bem simples. Quando você tem um a no singular e depois vem ali um substantivo no plural. Como assim, professor? Se eu falar assim, ó, referiu-se a pessoas malvadas, referiu-se a cidades bonitas, tem crase? Não, porque aquele a é só uma preposição. Por que eu sei que é uma preposição? Porque quem se refere a alguém ou alguma coisa, a palavra cidades e pessoas está no plural. Não tem como ter o artigo junto. Por que não ter como? Porque se tivesse o artigo junto, o a estaria no plural. Lembrando que o artigo vai variar junto com o substantivo em gênero e número. Portanto, singular e plural também. Beleza? Outro caso que não utiliza a crase é proibido, antes de pronomes pessoais. Vamos pensar assim, dirigiu-se a palavra a ela. A ele, claro que não usa, porque ele é masculino. Aquele a é só uma preposição. Então, a ela também não, porque o ela é um pronome pessoal, mesmo sendo feminino, não usa. Beleza? Pronomes demonstrativos. Vamos pensar o seguinte, quando eu falo assim, não foi a esta festa. Não foi a esta festa. Beleza. Usa crase? Não, porque esta é um pronome demonstrativo. Agora vamos pensar o seguinte. Lá no primeiro vídeo, quando eu falei o seguinte, antes do pronome, você pode utilizar crase quando você utiliza o pronome demonstrativo aquele, aquela e os seus derivados, né? No plural e também o aquilo que é neutro. Quando você tiver uma palavra que pede uma preposição a, como assim?
chegou àquela casa. Ele chegou àquela casa. Quem chega, chega a algum lugar. A palavra aquela começa com um a. O a da preposição do verbo chegar, mais o a do aquela ou do aquele, chegou àquele lugar, vai ter crase, beleza? Mas é o único caso de pronome demonstrativo, os outros não existe, não usa, legal? Quando eu tenho um pronome indefinido, obedeci a todos, obedeci a todas, obedeci a ninguém, não usa crase, porque eu tenho um pronome indefinido, tá? Quando eu tenho antes de pronome de tratamento, não usa crase. No entanto, eu tenho algumas exceções, quando eu tenho senhora e quando eu tenho senhorita, tá? Obedeci a senhora, tem crase? Tem. Obedeci a senhorita, também. Agora, obedeci a vossa senhoria, sei lá, aí você não usa crase, legal? Quando eu tenho antes de pronome relativo, quando eu falo assim, falaste a quem, né? Ou quando eu falo assim, falaste a que pessoa, não usa crase, porque que ou quem são pronomes relativos. Lembrando também lá do primeiro vídeo que a gente analisou os casos, que eu comentei sobre quando você usa com pronome relativo a qual ou as quais. Tem crase? Depende. Se você tiver uma palavra que pede a preposição a, o verbo referir se referiu a qual, as quais, daí tem crase, porque o verbo referir pede a preposição a, e a qual e as quais começa com a, aí também essa junção, a fusão de a com a, vai ter crase, mas só se tiver uma palavra ali pedindo, né, uma regência verbal ou nominal, que pede ali uma preposição a, aí vai ter crase sim, tá? O outro caso que você não usa crase, quando você tem um pronome indefinido, mesmo quando eu tenho uma. Vamos pensar assim, obedeci a uma velha senhora. Se eu falasse obedeci à velha senhora, tem crase sim, tá? Quem obedece, obedece a alguém. Velha senhora admite o artigo, pode ser uma, beleza, ok. Mas, quando você tem somente o a, significa que você tem o artigo a. Né? Você tem ali o artigo feminino, o a preposição mais o artigo tem a crase. Agora, se eu falar obedeci a uma velha senhora, não tem crase porque o uma já é o artigo indefinido. Aí significa que aquele a é só uma preposição. Vamos pensar uma coisa. Quando vocês viram lá no primeiro vídeo, né? Vou para a... Então, vou a tem crase. Quando você troca, vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Só que se eu já tiver a preposição para, o que significa isso? Se eu falar assim, Raul Seixas viajou para a Itália. Foi lá tocar, fazer um som lá. Raul Seixas viajou para a Itália. Você não vai colocar crase nesse a. Por quê? Porque já tem a preposição para. Agora, se você falasse Raulzito viajou à Itália, aí tem crase. Por quê? Porque quem viaja, viaja a algum lugar e a palavra Itália pede o artigo a, porque você volta da Itália, você vai para a Itália. Beleza? Lembrando, quando você tem números cardinais, chanceler inicia visita a 8 africanos. Se eu falar assim, nas minhas férias eu viajei a 8 países, a 5 países, a 10 países. Nossa, o professor é rico. Então, não sou rico não, brincadeira. O que significa? Eu tenho um numeral cardinal, ele é masculino. Você não usa crase. Quando eu tenho outro caso que não utiliza crase, quando eu tenho palavras repetidas, dia a dia, frente a frente, cara a cara, nunca usa crase. Legal? Beleza, galera? Então esse vídeo de hoje foi sobre os casos que não utilizam crase e também os casos que são facultativos. Lembrando que facultativo significa opcional. Beleza? Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, tá? Deixa nos comentários aí se você gostou, ou deixa também sugestões para os próximos vídeos. Caso você tenha alguma dúvida, pode escrever aí nos comentários, tá? Vou olhar com atenção. Posso tirar as dúvidas aí no comentário e fazer um novo vídeo aí ajudando aí nas novas explicações. Legal? Caso você não seja inscrito no canal, clica aqui no botão vermelho e ative o sininho. E aí você vai receber novas notificações. Porque toda segunda-feira eu estou produzindo novos vídeos. Valeu, galera. Um abração. Até mais. Tchau, tchau.